paz do Senhor, meu nome é Gerson Frazão, estamos começando mais um EBD de cara a cara. É com grande satisfação que hoje eu tenho aqui ao meu lado duas feras, dois grandes homens de Deus, estudantes da Palavra de Deus, que vêm aqui enriquecer essa aula. Professor Samuel, é uma honra novamente tê-lo aqui comigo no EBD de cara a cara, expondo essa matéria. Amém, é uma alegria para nós também poder estar aqui com vocês mais uma vez, comentando com vocês hoje a lição número 5. É um prazer estar aqui e que possamos passar assim mais algum tempo, alguns minutos aqui proveitosos, edificantes e bom aprendizado da Palavra de Deus. Professor Samuel, hoje o negócio aqui tá bom. Tá. Do nosso lado aqui tem aqui esse ilustre homem de Deus, Ubner Braz, que é o idealizador do site Pecador Confesso. Ubner, é uma honra tê-lo aqui conosco. É uma honra também tê-lo aqui com vocês e quero saudar todos com a paz do Senhor, que estão ouvindo, que estão alcançando essa voz através da mídia, do YouTube. É um prazer estar atrás de dois ilustres homens de Deus e com certeza tem muito a contribuir neste ensinamento, com o qual vamos aprender neste momento. Ubner, aproveita o momento e fala um pouquinho para eles o que significa o site Pecador Confesso. Eu vou estar colocando o link do site para que quem não conhece poder estar acessando e extraindo algo ali. Fique à vontade. Amém. Então nós somos o projeto Pecador Confesso, temos o blog, inicialmente começou no Twitter, temos mais de 135 mil seguidores no Twitter, onde postamos frases de Deus, e esse projeto ele visa, salientar sobre o pecado. Hoje em dia dificilmente ouve-se pregações sobre o pecado em igrejas neopentecostais. Mas como somos pentecostais, cremos que pessoas e mais pessoas estão voltando ao verdadeiro evangelho e estão falando mais sobre o pecado, que é um perigo terrível nos dias atuais. Amém. O site é um site muito enriquecedor, vai ajudar a você no seu desenvolvimento espiritual. Acesse esse site e enriqueça muito mais ainda a sua vida espiritual. A lição de hoje estaremos falando o cuidado ao falar e a religião pura. Nosso texto áureo, ele está na carta de estudo que segundo escreveu Tiago, capítulo 1, versículo 19, que diz: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. As nossas palavras, como verdade prática, as nossas palavras podem ou não evidenciar a sabedoria de Deus. E hoje nós estaremos estudando sobre um instrumento muito poderoso, mas, professores, também muito perigoso, que é a língua, é o falar. Qual é a maneira que nós estamos falando? Qual é a maneira que estamos verbalizando? Uma vez que necessitamos, verbalizar, necessitamos de nos comunicar. Então eu gostaria de escutá-los aqui. Hoje eu falo pouco e eu quero ouvi-los. Aquilo que a palavra de Deus tem ensinado para nós a respeito do nosso falar, como falar, de que maneira falar, qual é a qualidade que estamos falando. E Tiago ele aborda isso de uma forma muito enriquecedora e eu gostaria de ouvi-los aqui nessa noite. Acho que como introdução, como parte primeira, é importante destacar essa capacidade humana. O ser humano ele é de todos os seres vivos o único que tem essa capacidade de falar. Nenhum outro ser vivo possui essa capacidade, E não só falar, como o ser humano adquire a capacidade de usar esse instrumento da fala como um instrumento social, onde ele se socializa, onde ele conversa, onde ele dialoga. Ele usa essa capacidade de expressão para se construir, para viver, para se relacionar. É um instrumento extremamente poderoso. Muitos filósofos já discutiram acerca da capacidade de falar, e quando a gente aprende a lidar com isso, a trabalhar com essa capacidade nossa, de muita coisa a gente acaba se livrando ou até mesmo desfrutando melhor a vida quando aprendemos a usar melhor a nossa capacidade de falar, de se expressar, de se comunicar. É uma lição importante observar com cuidado. Aprendemos a usar esse instrumento como um instrumento de bênção, de edificação,
em relação a tudo que a gente for a fazer na obra de Deus. E também, por que não dizer, na nossa vida pessoal também, né? Professor Rubens, tem alguma coisa a enriquecer aqui com essa questão, essa introdução acerca da fala? Fique à vontade. Essa parte da introdução já diz a divisória deste ensinamento que nós vamos aprender sobre a parte da fala, né? Além do falar, nós vamos aprender a ouvir, que é um ícone mais importante do que falar, tá? E vamos aprender também sobre a religião pura. Então, dois assuntos muito gratificantes, né? E que impacta, né? Que vem impactar cada um de nós, porque nós precisamos aprender sobre ouvir, falar sobre a religião pura. Então tá. O escritor, o comentarista Eliezer de Lira, ele traz aqui como primeiro ponto aqui, primeiro tópico, pronto para ouvir e tardio para falar. Como referência, professores, ele traz isso aí em capítulo 1, né? O versículo 19 e o versículo 20. Qual é a lição que nós podemos extrair, que o professor Samuel, possa lá no domingo de manhã nortear a sua aula, explicar para os seus alunos a respeito desse assunto, pronto para ouvir, que esse é o nosso primeiro subtópico. Há uma necessidade natural do ser humano falar. Ele gosta de falar, ele quer se expressar, ele quer dizer, ele quer pronunciar palavras, enfim, emitir pensamentos. E muitas vezes a pessoa nem tem muito o que falar de importante, mas ela quer falar, né? Isso é próprio do ser humano. Ele quer se expressar, a necessidade da expressão humana. O homem tem essa necessidade, ele precisa dizer, precisa falar, expressar sua ideia, seu pensamento. E a Bíblia, ela vem de encontro àquilo que nossa própria natureza coloca. Ela vem dizer para nós que nós devemos estar sempre prontos para ouvir, né? Então, essa é a primeira parte. Precisamos dar muito mais destaque, muito mais assim, saliência a essa prontidão nossa em ouvir. É difícil a gente querer parar para ouvir alguém, a gente quer falar. E muitos dos que gostam de falar não gostam de ouvir. Tem até uma expressão muito comum entre os jovens hoje, eles dizem assim: eu falo na cara, comigo assim, eu falo na cara. É interessante que quem gosta de falar na cara não gosta de ouvir na cara, né? Ele gosta de falar, de dizer, mas se a pessoa gosta muito de falar na cara, quero ver se a pessoa também gosta de ouvir. Difícil alguém que gosta de falar, gostar também de ouvir. E a Bíblia fala, sejam sempre prontos para ouvir. E ouvir é uma coisa fantástica, uma capacidade interessante, porque até quando a pessoa não tem um conteúdo ou nada para dizer, mas quando ela está pronta para ouvir, quando ela está em silêncio, a Bíblia diz em Provérbios 17, 28, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Então, olha o status que fica, a condição que fica uma pessoa quando ela está pronta para ouvir. Até quando ela não tem um conteúdo, mas quando ela entende a importância de se ouvir, se o tolo é reputado por sábio, imagine um sábio quando ele está pronto para ouvir também. Muito mais valor ele tem, ele gosta de ouvir, ele quer ouvir, né? Porque, professor Rubens e professor Samuel, nós nos interagimos com o ser humano, em qualquer meio. É difícil você chegar num ambiente e tem aqueles que ficam calados, mas de qualquer forma, nós, até mesmo sem emitir palavras, estamos nos verbalizando, estamos nos comunicando, correto? Isso. E esse é um grande cuidado, porque se tem alguém que está ouvindo, é porque tem alguém falando. E é o que ele está dizendo, para nós sermos prontos a ouvir. No caso, nós podemos ver também uma frase muito interessante que o Rubem Alves, em memória, deixou escrito, dizendo que muitas pessoas fazem cursos de oratória, mas poucas pessoas, e na verdade nem existe curso de escutatória. Também outra coisa que ele fala, todo mundo está pronto, né, para aprender e falar, mas poucos estão prontos para aprender e ouvir. Então as pessoas hoje em dia não dão muita importância no que ouve, né? Tem aquele ditado que entra no ouvido e sai no outro.
Então, se nós atentarmos bem no versículo do texto áureo, ele já fala nessa parte que nós temos que estar pronto para ouvir. Na hora que ele fala estar pronto para ouvir, existe um significado bem profundo nessa parte, né? Porque nós temos que estar pronto. E quando nós estamos pronto, quando traduzimos para o grego, e a própria revista fala, rápido, né? Temos que estar atento a ouvir. Só que interessante que existe uma diferença entre o ouvir e o escutar. Muitas pessoas talvez não percebam isso, mas nós estamos ouvindo a todas as coisas, a tudo que está ao nosso redor. Por exemplo, você pode ouvir um prato caindo lá na sua cozinha neste momento, ou você pode ouvir o barulho de um cachorro latindo fora da sua casa, mas escutar é algo mais interessante e mais profundo do que ouvir, porque o escutar demanda tempo. E quem é a pessoa que tem prazer a dar o tempo para escutar? Se nós vermos o que o Salomão escreve em Eclesiastes, no capítulo 3, sobre os tempos, né? Há tempo para tudo. Em Eclesiastes 3, ele diz que há tempo para falar. Interessante que há tempo também para escutar. E nós temos que demandar este tempo. O que eu vejo hoje em dia, infelizmente, é que muitas pessoas, elas vão no culto, cultuam a Deus, louvam porque tem oportunidade, mas na hora da mensagem, que é para ouvir, elas vão embora para a sua casa. Não, elas ficam agoniadas com a impaciência que tem dentro dela. Dá 9 horas, ela olha no relógio, o pastor nem terminou de deixar a sua exegese completa, ela vai embora. Por quê? Porque está entretida em outras coisas. O interessante nesta mensagem também é que Jesus Cristo já deixou a parábola do semeador para nós. E o semeador, se nós pegarmos, Samuel, Gerson, para os dias atuais, nós vamos ver que o semeador fala muito sobre ouvir. 4 tipos de pessoas que sabiam ouvir, mas ouviam de forma diferente. A Bíblia mesmo já fala, já quem tem ouvido, ouça, Jesus Cristo falando sobre as parábolas. Por quê? Porque as pessoas têm que ouvir. E ele usava até uma pleonasmo, né? O nosso amado Samuel, que ele é conceituado em português, ele sabe. Pleonasmo, ele repetiu, né? Quem tem ouvido, ouça, né? Então, para nós ouvirmos a palavra de Deus, e essa palavra do semeador, nós sabemos que uma semente caiu no meio do caminho. E representa o quê? Aquela que ouve a palavra de Deus e não entende. Mas não entende porque ele faz indiferente. Ele é indiferente à mensagem, né? Data daquele ouvinte desinteresseiro. É pior do que surdo, né? Porque o surdo é aquele que não ouve por problemas físicos, mas ele já se faz de surdo e não quer ouvir. Outra semente cai nos pedregais e nós sabemos que representa a impaciência, né? É preciso gastar um tempo para ouvir, mas ele estava tão superficial que o sol, ele queimou o fruto da empolgação e do emocionalismo. É o que acontece em congresso. As pessoas ouvem aquela mensagem impactante, pulam a noite toda, né? Mas quando chega o outro dia, o sol queimou aquela empolgação, o sol queimou aquele emocionalismo todo. Por isso que nós não podemos ser movidos por ventos e doutrinas aí, né? Mas não vamos chegar nesse ponto ainda. E tem a semente semeada entre o espinho, que representa aquele que ouve a palavra, mas estão seduzidos pelos cuidados deste mundo. São aquelas pessoas egoístas, que não conseguem ouvir a pregação do outro. Quantas das vezes você mesmo vai pregar numa igreja, mas a pessoa está lá só para julgar a sua pregação? Ele não importa se você é usado por Deus ou não, ele está lá para julgar a sua pregação, porque ele falando é melhor do que você falando. Ele tem mais conhecimento do que você. É um sentimento egoísta que ele tem. Por isso que os espinhos afogaram. E o outro que a semente cai em terra boa, né? Que são aqueles que ouvem a palavra de Deus, entram a raiz e aí frutifica para levar o evangelho da palavra do Senhor. Amém? Irmão Gerson. Professores, dentro desse ponto, prontos para ouvir, a gente entende então que há uma comunicação aqui, não é isso, Sim. professor Samuel? Há uma comunicação aqui.
E o interessante é que eu entendo que Tiago ele está preocupado com essa comunicação, porque até dei exemplo, quando muitas vezes a gente, sem verbalizar, a gente fala alguma coisa, a forma de vestir, a forma de agir em determinado tipo de assunto, né? Até um não é uma forma de você estar verbalizando, de você estar querendo passar uma mensagem. O que ele está querendo dizer aqui, prontos para ouvir, até no tópico 2 ele vai falar assim: quem ouve com atenção adquire rara capacidade de opinar acerca de qualquer assunto. Então, para que você venha falar alguma coisa, você primeiro tem que ouvir e entender, e interpretar aquilo que está sendo falado, que eu acho que a maioria que não está atentada a isso, né, professor Samuel? É que, como nosso companheiro, nosso professor Rubem colocou, as pessoas não falta fazer, como dizia Rubem Alves, esse curso de escutatória, né? Essa capacidade de ouvir, ela é fantástica. E eu tenho um fato bíblico que eu considero interessante quando a questão de ouvir. Uma delas é Jesus parando para ouvir, né? Entre os doutores lá em Lucas capítulo 2, quando a Maria e José chegam no templo, encontram Jesus ali, e diz a Bíblia que ele ouvia e interrogava. Fantástico! Jesus ouvindo. Ouvindo o que, Jesus? Aprendendo o quê? O que estava aprendendo com aqueles homens ali? Né? Marcos Lucado, em um dos seus livros, ele fala assim, o que ele estava ensinando para Jesus? Né? Como que era para aqueles doutores ensinar para Jesus como que ele mesmo tinha feito o universo? Mas Jesus sabia de tudo, embora sendo a própria sabedoria de Deus, estava ali, ouvindo. E depois de ouvindo, perguntando. Ou seja, pronto para ouvir, escutando primeiro, e depois falando ou questionando. E quantas vezes a gente para questionar, ou discutir, ou falar, ou discordar, sem ao menos termos entendido a ideia. Não lemos, não entendemos o que a pessoa nos quis comunicar, e já nos precipitamos em se expressar, em discordar, sem ao menos ser parado para ouvir. Então, sempre prontos para ouvir. E uma outra situação que eu também considero bastante importante, naquela oração de Jesus, quando ele foi orar por Lázaro, Jesus fez uma oração totalmente estranha. Aquela oração não tem sentido para a gente, né? Lá está Lázaro no sepulcro, Jesus está aqui fora orando, e nós oraríamos assim: Senhor, Pai, faça sair esse homem e tal, ou fazia um raio cair, para impactar mesmo, estava todo mundo olhando, esperando o espetáculo ali. Então era para Jesus fazer um raio cair, rachava aquela pedra em dois, e Lázaro saía flutuando, alguma coisa assim. Jesus para e fala assim: Pai, bem sei que tu sempre me ouves. E é fantástico, porque não tem a fala de Deus naquela oração, né? Tem só fala, como uma conversa de celular, você só escuta a conversa de um lado. De repente Jesus fala assim: eu sei, Pai, eu sei, eu digo isso pelos outros. Deus falou alguma coisa naquela oração para Jesus. Parece que Deus falou assim: claro que eu te ouço, filho, eu sempre te ouço. Aí Jesus responde: eu sei, Pai, eu digo isso pelos outros. Então parece que é uma oração onde Jesus fala e Deus ouve. Deus também está sempre pronto para ouvir. Jesus pronto para ouvir, Deus pronto para ouvir, e a gente? Sejamos, pois, dizem Efésios, né? Sejamos, pois, imitadores de Deus, sejamos também prontos para ouvir. Se Deus está pronto para ouvir, Jesus está pronto para ouvir, muito mais eu, né? Pronto para ouvir também. Glória a Deus. É interessante o ponto que o Samuel salientou sobre a parte de ouvir. A própria lição fala, né, em 1 Samuel 3, sobre a história de Samuel, né, filho de Ana, e ela deixou Samuel com Eli. O interessante é que Samuel estava deitado e ouviu 3 vezes o Senhor. E naquele momento nós podemos perceber que ele não conhecia a voz do Senhor, e ele foi para Eli. E na hora que ele voltou, Samuel, depois de ter sido aconselhado por Eli, fala que teu servo ouve. Então nós temos que atentar também à voz do Senhor, porque a voz do Senhor, ele sempre está em todos os lugares, querendo falar com nós, com nossos corações. Outra coisa interessante, eu trouxe até um livro aqui do Samuel de Barros, esse aqui que está aqui do lado mesmo, Meus Amigos e Seus Poréns, um livro, não estou fazendo propaganda, tá bom?
mas é um livro muito interessante, é o primeiro livro dele, na sua adolescência. Ele diz uma frase muito interessante aqui no tópico Leia a Plaquinha. Ele diz assim: sempre que uma das partes envolvidas na comunhão dá ouvidos ao difamador, a amizade perece. Então temos que ter muito cuidado no que ouvimos. Medite lá em Gênesis, vamos passear lá no Éden. O que aconteceu? Deus falou: não coma da fruta. E o que aconteceu? Eles ouviram, mas depois veio a serpente, e o próprio nosso amigo pastor Osmar José da Silva, ele diz que a serpente, ela tinha a sua palavra humana, ela falava claramente, e tão claramente que Eva não se assustou quando ouviu a serpente falar. E na hora que a serpente falou, Eva atentou ao que a serpente estava falando e comeu do fruto proibido, fazendo assim o pecado cair sobre todos nós, porque Adão também consumiu esse fruto proibido. E eles se esconderam, e Deus falou: cadê vocês? Deus sabia onde eles estavam, porque Deus passeava no jardim com eles. Depois eles apareceram, uma oliveira, talvez tampando as vergonhas, mas atente à palavra, que eles ouviram a palavra de Deus. Depois ficou restrito, né? Teve a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação patriarcal, a dispensação do governo humano, a dispensação dos profetas. Depois veio a dispensação da graça. E com a dispensação da graça, o véu foi rasgado e Deus fala diretamente com o homem. Mas tem pastores que quer construir, quer costurar esses véus, quer impedir que o povo tenha acesso a Deus. Talvez para o povo não abrir os olhos, né? Não ouvir diretamente a voz de Deus. Então, gente, a gente entende aqui que devemos desenvolver em nós um ânimo prontificado a ouvir. Ouvir com qualidade, entendendo-se o que está ouvindo, até mesmo, que eu repito aqui, quando nós, sem palavras nenhuma, queremos verbalizar ou queremos transmitir alguma mensagem. Ouvir a mensagem de Deus, ouvir a mensagem da sua liderança, ouvir a mensagem da sua esposa, ouvir a mensagem do seu filho. Quantos lares estão sendo destruídos porque pais já não estão desenvolvendo, professor Samuel e professor Rubem, a hombridade ou a característica de ouvir, entender o que está sendo falado. Quem fala tem que ter um receptor, quem é interlocutor tem que ter um receptor, e quem é receptor tem que entender o que o interlocutor está falando, e entender a mensagem. E aí é onde a gente entra no segundo subtópico, que ele diz assim: agora que você ouviu, agora que você tem o ânimo prontificado para ouvir, você precisa ser tardio para falar. É o que Tiago explica. Tardios para falar. Essa expressão tardio transmite-nos a ideia de algo que ocorre atrasado, né? Ou melhor, algum tempo depois. Falar deveria ser um ato precedido de alguns segundos de reflexão. É o famoso pensar para falar. Alguém disse que nos livraríamos de muitos problemas se a gente pensasse pelo menos 5 segundos antes de falar. Então a gente fala sem pensar. E nesse falar sem pensar, a gente fala besteira, fala uma palavra que magoa alguém, fala uma palavra ingrata. E alguém disse com muita razão que nós somos senhores de nossas palavras antes de pronunciarmos. Quando a gente se pronuncia, quando a gente se expressa, nós somos escravos daquela palavra. Então aquela palavra passa a nos comandar. Então, por isso a importância da gente ser tardio. Espera um pouquinho, pensa bem, né? Não entendeu o que a pessoa falou, pergunta, questiona, o que você quer dizer, né? Para não se precipitar, não tomar uma conclusão precipitada e acabar se arrependendo depois. Pensar para falar, tardio para falar, né? Outra coisa interessante na parte de falar é que nós temos realmente que pensar o que falar. Então, se nós atentarmos em Provérbios 27, versículo 6, vemos que fiéis são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos daquele que odeiam são enganosos. Então, se atentarmos aí, nós temos que saber falar a verdade. Nós temos que amar, na verdade, o falar a verdade.
mesmo que doe a quem doer, né? Então, toda vez que você deparar com algo errado, não deixe de falar a verdade. Nós sabemos que existe até o jeito de nós falarmos a verdade, né? Em João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não podemos abrir mão de dizer a verdade em nome do amor, pois revelarei que não amo o meu irmão. Então, se nós conhecemos a verdade e ela nos liberta, nós temos que falar a verdade. Um fato ainda sobre falar, né, tardios em falar, temos que, às vezes a gente fala na hora de ouvir, né? Quando o nosso professor Rubner colocou o Eclesiastes 3, né, ao tempo para falar, tem a hora que a gente fala na hora errada. E tem aquela citação de Mateus 17, ali onde ocorreu a transfiguração, e Pedro viu uma cena histórica, né? Ele está naquele monte, daqui a pouco Jesus se transfigura, daqui a pouco aparece Elias, daqui a pouco aparece Moisés, 3 situações extraordinárias, históricas, que influenciou todo o comportamento do povo de Deus, na nação do Senhor. E Pedro viu aquela cena, o que Pedro fez? Vamos falar. E começou a falar, disparou a falar. Tim LaHaye, em seu livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito, ele coloca essa parte e fica ali. E Pedro falando, irmãos, precisou Deus chegar para interromper a fala de Pedro. Pedro falou, viu, Deus chegou e falou assim, este é o meu filho, esse é meu filho, a ele eu ouvi, não era a hora de falar, era a hora de ouvir. E Pedro falando, e falou. Se Deus não para ali, irmão, para interromper Pedro, falar, viu, para, é para ouvir, ouça, escuta o meu filho, tal. Pedro estava até hoje falando lá em cima, e não ia parar mais de falar não. Então naquela situação ali, nos mostra o quê? Nós falamos na hora de ouvir. Então, há o tempo para falar. Então, cuidado para a gente não falar na hora errada, há o tempo de falar. Hoje tem uma rede de comunicação no Brasil, teve esse problema, né? De favorecer muito a fala de um e menos a fala do outro. Antes, nos debates, quando começou na televisão, aí tiveram que mudar a regra. Então, tem um tempo de falar, 1 minuto para a sua fala, 1 minuto para a sua réplica. Então, é tudo marcado, né? O cronômetro tem a hora de falar. Então, nós temos que saber também a hora de falar. Não falar na hora de ouvir. Tardios para falar. A lição, ela vai falar aqui, que temos que aprender a refletir sobre o que vamos dizer e falar no tempo certo. Então, existe aqui uma ação, ouvir, refletir, só então depois a gente vai verbalizar. Isso. É um exercício, demanda tempo, demanda prática, demanda um ânimo prontificado, que é o que o Tiago está explicando aqui, de nós ouvirmos, sendo prontos a ouvir, e aí nós vamos o quê? Refletir aquilo que foi escutado. Espera aí, o que o professor Samuel está falando? O que o professor Rubner está dizendo? Analisar aquilo que está sendo falado, comparar com a verdade, e aí então, decidirmos se vamos falar ou não. Foi o caso de José. Sim. A lição já cita José, diante lá de Faraó. Então a gente entende aqui que o exercício que José está fazendo aqui, ele foi ouvir a voz de Deus, foi consultar a Deus, antes dele dar uma resposta para o sonho de Faraó. Então, professores, existe aqui um exercício, existe aqui uma ação daquele receptor daquela mensagem, do receptor da mensagem, que é a prontidão para escutar, para ouvir, entender, fazer a análise, e aí depois então decidir. Porque também não é porque fez análise que é obrigado a falar. Vai decidir se vai falar ou não. Interessante salientar também a história de Sócrates, né? Sobre as 3 peneiras, onde um homem chegou para Sócrates e perguntou: Sócrates, eu posso falar alguma coisa para você? Sócrates falou: peraí, primeiro vamos passar nas 3 peneiras. Primeiro, é verdade o que você vai falar para mim? Não, é sobre um rapaz, amigo seu, mas eu não sei se é verdade. Tá, não passou na primeira peneira. Então vamos na segunda. É bom o que você vai falar para mim? É uma coisa boa? Então, rapaz, esse seu amigo
Então vamos para a terceira peneira. É útil? Será que vai ser útil para mim? Será que vai ser útil para o meu irmão, para o próximo? Então, não vai ser útil. Então, guarde para você. Não precisa falar para mim. Então, sinceramente, quando você for falar alguma coisa, pense se é bom, se é útil e se é verdadeiro. Muito bom. Muito bom, professor. A Bíblia fala, né, em Provérbios, eu até anotei aqui, 21, 23, dizendo: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Tanta gente aí procurando psicólogo aí porque falou coisa ruim e agora está sentindo totalmente culpado. E nem precisava aí gastando dinheiro com o psicólogo, né? Simplesmente era só ficar quieto. Simplesmente isso. Você ficava quieto, simples, se preservava a sua história, a sua moral, a sua idoneidade e ainda ganhava dinheiro, né? Ainda economizava bastante. Mas é muito difícil controlar a língua, é difícil. Eu acho fantástica a honestidade de Tiago. No capítulo 3 ele fala assim, versículo 2: irmãos, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então é tão difícil controlar a língua, a fala, que até o Tiago, que está escrevendo, ele se inclui. Fala: irmãos, todos nós tropeçamos em muitas coisas, e aquele que não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Olha, é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, é tão difícil, é mesmo a dependência que temos de Deus para nos ensinar. O salmista falou: Senhor, põe um freio, Senhor. Põe guarda, põe freio na minha boca, né? Porque é tão difícil que Tiago fala: todos nós erramos. Ele se inclui no time de pessoas que têm dificuldade para controlar sua própria língua, sua própria palavra. Então, Tiago, ele é honesto. Ele não é aquele pregador que fica apontando só o erro dos outros, mas ele se vê também como um pecador confesso, né? Como um pecador que depende, ele se confessa. Todos nós erramos. Nós erramos. E aquele que não faz isso aqui, olha, esse é perfeito. Essa franqueza de Tiago, né? de falar, e ele entende que ele também é pecador, ele precisa de Deus. Como temos também, né? Como que a gente sabe que Pedro negou Jesus? Pedro podia não contar para ninguém. Mas como que a gente tem um registro histórico de que Pedro negou Jesus? Porque Pedro contou. Ele falou, ele confessou para os irmãos. Então temos o registro de que Pedro negou Jesus 3 vezes, porque o próprio Pedro, ele foi honesto. Está aqui Tiago também. Todos nós erramos também. Então, essa fala, buscar a sabedoria do Senhor para lidar com a nossa capacidade de falar e de se comunicar. Amados, essa visão de Tiago, esse ensino dele, é fantástico, porque percebe-se que é um desencadear de atitudes aqui, de ações. Primeiro foi ele dizendo: se prontifique em escutar, tardio para falar. E agora ele fala: você escutou? Você falou? Cuidado, controle a sua ira. Porque aquilo que a gente escuta, professor Samuel, professor Rubner, muitas vezes em nós pode acender o furor. Opa, não gostei do que o fulano falou. Espera aí. E aí, precipitado, vai falar alguma coisa. É o exemplo de Moisés. Sim. Deus mandando Moisés tirar a água da rocha, falar a rocha. Ele precipitado, irado, o que ele fez? Feriu a rocha 2 vezes. E o que aconteceu? Tanto que Salmo 106, Davi vai dizer lá, Moisés irado, Moisés precipitado, perdeu o direito de entrar na terra prometida, porque não soube controlar a sua ira, foi precipitado. Controle a sua ira. E o professor Rubner, o professor Samuel, Tiago traz um ensino muito bacana para a gente, muito glorioso, e eu quero ouvir aí o que vocês têm para nos enriquecer nisso. Mais um fato interessante com a questão de falar, é difícil controlar a nossa fala, principalmente quando é difícil para nós controlar a nossa fala, quando estamos com razão. Quando a gente está com razão, é difícil controlar a nossa fala. E aí, eu estava meditando em Jesus aqui, né? E Jesus
E Jesus cheio de razão, né? Jesus sempre teve razão, né? Sempre. E com Pilatos ali, Jesus tardia em falar. E quando ele falava, ele era assim, cirúrgico nas suas palavras, né? Pilatos provocando Jesus. Chegou lá, Pilatos, tu és o rei dos judeus? Se Jesus falasse assim, sou. Aí era uma briga de Jesus contra o império, né? Mas Jesus é cirúrgico. Jesus falou assim, tu dizes isto de ti mesmo. Né? Então Jesus, ele é cirúrgico, ele fala, ele é tardio para falar, ele fala, e quando fala com sabedoria. Não é à toa que quando os guardas foram prender, os escribas, vocês trouxeram um homem? Só que os guardas ficaram ouvindo a pregação de Jesus. Quando chegaram, falaram, não trouxemos ele. Mas por que não trouxeram ele? Sabe por que não trouxemos ele? Porque nunca alguém falou como esse homem. Ele fala de um jeito diferente, né? Então, Pilatos está ali, ele quer provocar Jesus. Fala assim, eu sou judeu, a tua nação, os principais dos sacerdotes te entregaram para mim. O que você fez? Jesus de novo, cirúrgico. O meu reino não é deste mundo, né? De novo Jesus cirúrgico nas palavras dele. Então, quando ele falou assim, meu reino não é deste mundo, Pilatos, de novo, logo tu és rei. Jesus falou assim, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, né? A fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos, que é verdade? E dizendo isso, tornou ir com os judeus. Após essa fala cheia de sabedoria de Jesus, Pilatos olha e fala assim, não acho nele crime algum, não tem crime nele. Então, era esse diálogo, essa fala de Jesus, tardia, assim, no falar, não precipitada, cheia de sabedoria, que fez Pilatos dizer, não tem crime, esse homem é um inocente. Professor Rubens, e o que nós podemos aqui, para fechar esse assunto então, complementar mais a questão da fala? Você tem alguma coisa para passar? Fica à vontade. Então, sobre a fala também tem aquela história, né, de uma moça que foi conversar com o seu pastor, e o pastor deu uma repreensão para ela, falou, melhor você ficar um pouco calado, que você está falando muito na igreja, mas eu vou dar um saco de pena para você entender o que eu quero falar com você. E deu um saco de pena e falou assim, sobe no monte alto e solta esse saco de pena. Ela foi lá, subiu, soltou o saco de pena. E quando voltou ao pastor, o pastor disse, agora pegue todas as penas que foram jogadas lá de cima. Ela falou, mas é impossível. Ele falou assim, a mesma coisa é a sua palavra. Se você lançar uma vez, é impossível você retornar novamente. Por isso que tudo que nós falamos e fazemos, nós vamos dar conta no juízo. E o salmista, para finalizar este assunto interessante, o salmista ele escreve no Salmos 32, 8 e 9, dizendo, não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Amém? Vamos continuar no próximo. E aí, a gente acaba por entrar então aqui no controle da ira. Como havia dito, aquilo que a gente escuta pode provocar em nós algo desagradável, porque nem tudo, professor Samuel, eu vou concordar com o que você fala. Sim. Nem tudo, professor Rubens, eu vou concordar, vou aceitar aquilo que você fala. Com certeza. Né? Porque pensamos diferente, agimos diferente. A nossa comunicação é uma comunicação diferente. Então, aquilo que eu interpretei da nossa comunicação, muitas vezes pode gerar em mim um sentimento e eu posso entrar aqui na ira. E Tiago ele fala, olha, cuidado. Controle a ira. Controle a ira. E é interessante que a palavra de Deus é um livro, a Bíblia fala assim, que Deus conhece a nossa fraqueza. E diz também, e sabe que somos pó. Então, não é errado a gente ficar irado com alguma coisa. Absolutamente não é. É normal, é natural, é comum que a gente fique irado. O Tiago coloca, ele fala assim, controle, descontrole.
Evite situações que vai te deixar irado, né? Em uma situação complicada, né? Lá em Efésios, por exemplo, a Bíblia soa até como um mandamento. E diz bem assim: irai-vos. Parece até um imperativo, uma ordem. Fique irado. E está ali, está bem assim: irai-vos. Aí em seguida ele fala: mas não pequeis. Não adianta ficar irado, fazer uma besteira, partir para as vias de fato, né? E depois falar: não, mas eu fiz porque eu estava irado. Não justifica, de forma alguma. A Bíblia fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Não é porque, mas eu falei aquele palavrão que eu estava irado. Não justifica. Irai-vos, mas não pequeis. Não é porque está irado que vai agredir, vai entrar na casa de alguém, vai falar um palavrão no trânsito, né? Então, irai-vos, mas não fazer da nossa ira um motivo para humilhar alguém, ou ofender, ou pecar. Não, irai-vos, mas não pequeis. Max Lucado, ele vai falar da questão do trânsito, desse lado animalesco, né, do ser humano, porque somos temperamentais, é propenso nosso, mas em tudo é o que o professor Samuel está dizendo, não pequeis. E vemos também, né, que antigamente separavam, já como estamos falando de temperamento, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. E a ira está logo situado no sanguíneo. Quantas pessoas têm ira, né? E tem as pessoas que falam assim, eu sou crente, mas a minha mão não é crente não. Eu sou crente, mas o meu pé, sai de perto de mim, senão eu vou chutar você. Então nós temos que tomar muita diligência, muita paciência na parte da ira. E o próprio escritor também aqui da Revista Escola Dominical fala que em Efésios 4, que já foi citado, no versículo 26, irai-vos e não pequeis. Só que ele fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quando eu olho este texto, viajo para a história de Jonas. E todos nós conhecemos essa história de Jonas. E o que aconteceu? Jonas ficou revoltado, ficou irado com Deus. Olhe com quem ele estava irado, com Deus. Irmão, quantas pessoas ficam iradas com Deus? Eu orei, pedi a Deus, mas não aconteceu. Eu orei para Deus para pedir um carro, Deus me deu um carro e eu bati o carro, isso não é de Deus. E começa a se irar com Deus. E Jonas, ele se irou. E de repente, para Deus mostrar o que tinha feito com a cidade de Nínive, ele fez erguer da terra, crescer uma boboreira. E aquela boboreira foi edificante para Jonas, que deu sombra para ele. Mas de repente a noite veio, mandou um bichinho para comer essa boboreira. Depois veio o dia, ele ficou revoltado. Mas Senhor, por que o Senhor acabou com essa boboreira? Ou seja, ele estava se importando mais com o que lhe agrada do que com a libertação e o perdão, né? E o arrependimento do povo de Nínive. E o que aconteceu? Depois da boboreira veio o sol escaldante, a Bíblia fala. E aquele sol fez a cabeça dele queimar, doer, de uma tal maneira que ele desmaiou e desejou a sua morte. Então temos que tomar muito cuidado com essa ira. Não é pecado irar, irai-vos, mas não pequeis. Não é pecado irar, mas você sabe que o pecado ele só é gerado quando ele é consumado. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Ire-se, mas não tome atitudes precipitadas. E quando o nosso professor Rubem falou de Jonas, Jonas ficou muito bravo, muito bravo por uma coisa boa. É uma coisa boa. Deus estava salvando uma cidade inteira, ele estava bravo. E quantas vezes a gente fica irado por uma coisa boa? Mas essa igreja está muito cheia, não tem cadeira para o povo sentar. Misericórdia. Não, mas esse carro aqui, esse ar-condicionado está com problema, a parte elétrica está com defeito, esse pneu não está bom. Então, fica irado por uma coisa boa, né? Não, mas que isso? Eu sou só o gerente lá na empresa? Gente, nem emprego não tem, sabe? Então, muita gente fica irada por uma coisa boa. Israel ficou irado porque estava descendo maná do céu. Um milagre acontecendo ali, eles bravos. E quanta gente fica irado por uma coisa boa, né? Irado. Alguém fica irado porque, irmão, estou irado, porque eu nunca vi Deus curar ninguém na nossa igreja, eu nunca vi parede andando.
E todo mundo andando com saúde na igreja, ele bravo porque Deus não precisou. Não, que bom que não precisou, porque não tem, né? Então a gente fica irado para uma coisa boa. É complicado o ser humano, né? Só Deus para entender e ter misericórdia de nós. No tópico 2, o comentarista Eliezer de Lira, ele vai tratar do assunto praticante e não apenas ouvinte da palavra. E nós entendemos que esse assunto, ele trata com mais profundidade, mergulha mais nesse assunto em outras lições. Isso é o motivo de nós não entrarmos nesse assunto, decidimos não entrar nesse assunto hoje e achamos relevante o tópico 1 e o tópico 3, porque entendemos que o tópico 2 ele vai tratar isso em outras lições e você poderá interagir melhor aí em outras lições sobre esse assunto. E aí a gente já entra no tópico 3, a religião pura e verdadeira. Tiago ele diz aqui da religião pura e a religião verdadeira. Está inserida no versículo 26 ao 27 do primeiro capítulo da carta. Professores, o que Tiago quis falar aqui? Religião pura e verdadeira. Primeira coisa, é importantíssimo definir a palavra religião, né? A palavra religião, pelo filósofo Cícero, estadista, né? Cícero, no ano 106 e até o 43 a.C. que ele morreu, a palavra religião significa relegere, considerar cuidadosamente, né? Ele definiu como fazer uma releitura, e o pensamento-chave é de que a religião levaria o homem a considerar cuidadosamente aquilo que pertencia ao culto divino. Essa era a ideia de Cícero, né? Lactâncio já concordava e dizia, né, que veio no ano 300 depois de Cristo. Ele define religião como religare, né? Ligar, prender. A ideia é de que a religião ligaria os homens a Deus pela piedade. A religião levaria o homem a reatar seu relacionamento com o Criador. Talvez essa seja a definição que ficou mais famosa e mais utilizada por muita gente. Agostinho definia religião como reeligere, que significava reeleger, tornar a escolher, né? A ideia, o pensamento-chave é: o homem, através da religião, demonstraria que havia feito a escolha de servir a Deus. Então, pegando um pouco de cada uma dessas definições, a gente consegue ter uma definição mais completa do significado da palavra religião, que é a tentativa do homem em escolher se ligar a Deus através de uma releitura de sua realidade. Esta fica sendo uma definição importante, muito positiva, do que significa de fato a palavra religião. Vemos também, através das religiões que temos neste mundo, o ponto-chave que é Deus. Toda religião existe um Deus ou vários deuses envolvidos. No ateísmo, eles definem Deus como uma ilusão. No deísmo, define Deus como uma ideia. No panteísmo, Deus como um objeto. No misticismo, Deus é uma experiência. E no cristianismo, Deus é uma pessoa, Deus conosco. Por isso que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 3, versículo 11, dizendo: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Atente que a religião que vem enganar o homem e a mulher nos dias atuais, ela fala contra Jesus Cristo, contra a divindade que é Jesus Cristo, pois Ele é Deus. Amém? Olha que interessante, no subtópico do tópico 3, ele fala assim: a falsa religiosidade. E o comentarista ele diz assim: apesar de algumas pessoas se considerarem religiosas por frequentarem um templo, se consideram-se religiosas por frequentarem um templo. Eu vou na igreja. Esse dia eu estava na padaria e a pessoa falando de Deus, ele perguntou para o balconista: você vai na igreja?
ela falou desse jeito, eu sou curiosa. Eu vou na igreja aos domingos, sou curiosa, vou lá na igreja. Às vezes a pessoa ela se considera religiosa simplesmente pelo fato dela entrar dentro de um templo, ou frequentar um templo. O comentarista diz: as escrituras revelam o significado da verdadeira religião. E isso, professores, a gente entende que há um conceito, então, pelo autor, da falsa religiosidade. O que Tiago está querendo explicar aqui para a gente? A princípio, é muito importante, a gente às vezes critica muito a religião. Não, religião não é uma coisa boa, religião é um problema, religião... Essa vai ser a pregação do anticristo. É essa a pregação dele aí, tá? Essa pregação vai ser dele. A religião é alguma coisa ruim, a religião faz mal para a sociedade, a religião mata pessoas, não tem nada a ver com religião, né? Isso é o ser humano que faz isso, o inimigo que faz isso, né? E falsos religiosos, uma falsa religião. A religião em si é uma coisa boa. Quem faz o mal para a sociedade são aqueles que pregam a falsa religiosidade, que querem mesmo trazer dano para o próximo, prejudicar o próximo. Então, a religião em si não é algo ruim ou negativo, é a tentativa do homem de buscar a Deus. E cada religião vai seguir uma direção, como o nosso professor Ubener bem o colocou. Então, temos aqui o sentido bíblico da palavra religião. Então, a princípio, não tome religião como uma coisa negativa. Falsa religião é algo ruim ou negativo, como muitas pessoas fazem. A falsa religião, ela é praticada pelas pessoas que não são verdadeiramente convertidas a Deus, mesmo que frequentem igrejas. Então, aqui cabe a questão de saber que tem igreja e igreja. Não pode confundir igreja com igreja. Não pode confundir a igreja, o corpo espiritual, o corpo de Cristo, o corpo místico, o sentido correto da palavra místico, né? O corpo invisível de Jesus, com a igreja local, com a igreja física, palpável. Então, na igreja física, existe ali os membros e os congregados. Então ali frequentam, contribuem, ofertam, cantam e até tomam Santa Ceia. E tem aqueles que falam em línguas também, né? Isso é tranquilo. Aconteceu uma vez do nosso pastor contar uma história assim, e de que uma pessoa fez uma coisa muito errada na igreja. O pastor foi corrigir, mas falou: mas você falava em línguas. A pessoa disse: eu sei, mas é que eu falava para disfarçar. Então, tem pessoas na igreja que entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nelas ainda. Então vamos aprender a diferenciar igreja de igreja, a igreja local, da igreja espiritual, membros de congregados. E tem gente que congrega em algum lugar, mas não são membros do corpo de Cristo, né? Então, é desses que não são membros verdadeiramente do corpo de Cristo, é deles que vem o mau testemunho, a falsa religião, algo como ruim ou negativo, e fazem mal mesmo para o corpo de Cristo. Eu coloquei aqui, membros do corpo de Cristo não dão mau testemunho, eles falam palavras que edificam e constroem. Os congregados não assumem compromisso. Não coloque ele mais nem no caixa da coxinha na porta da igreja. Ele não serve para isso. Ele está ali para congregar. Ele quer chegar, sentar e ser servido. Ele é um congregado, né? Então, a verdadeira religião, ela supre a necessidade do próximo, ela se mantém longe da corrupção. O nosso querido Samuel colocou com muita incisão e com muita clareza sobre a parte da religião. Então, nós temos que saber diferenciar a religião. Nós não estamos falando da igreja templo, nós estamos falando da religião que é transmitida, né? Já citamos que existem 5 tipos de religião diferentes, onde tem várias pessoas que estão dentro desta religião, onde tem várias, como posso dizer, canais, ou pode ser facetas diferenciadas em uma religião concreta. Então, às vezes as pessoas perguntam para mim, por que Karl Marx ele falou que a religião é o óbvio, né, do povo? Por quê? Se você olhar bem, Karl Marx ele estava definindo
que a religião foi criada pelo homem, pela mente do homem, para que venha sanar ou suprir as necessidades sociais. Então é isso que os congregados, eles têm no seu sentimento, têm dentro de si. Eles vão na igreja porque eles querem saciar, preencher, né, a sua necessidade social, e não está olhando para algo futuro. E o que a Bíblia fala? Né? Que se nós olharmos apenas nessa terra aqui, nós somos os mais miseráveis homens da terra. Os mais miseráveis homens da terra. Então nós temos que observar bem a palavra do Senhor e deixar esse evangelho verdadeiro entrar, e não essas coisas que estão falando por aí, esses evangelhos meio banalizados ou meio, pode dizer, água morna, né? São pessoas mornas, mas não frio e nem quente. Então vamos aprofundar mais na palavra do Senhor para saber a verdadeira religião, que é o Evangelho de Cristo. E você? É membro ou congregado? Decida hoje. Deixe de ser congregado e passe a ser membro do corpo de Cristo. Se entregue verdadeiramente. O comentarista ele fala: quem não se entrega inteiramente ao Senhor pratica uma religião vã e falsa. Então é possível você estar dentro de um templo, dentro de uma congregação e não se entregar verdadeiramente? Sim. Olha lá o exemplo daquele moço que chegou diante de Jesus e falou: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele: ama a Deus acima de todas as coisas, ama o seu próximo a ti mesmo. E ele falou para Jesus o quê? Senhor, eu faço isso desde a minha mocidade. O rapaz aprendeu, cresceu no conhecimento da palavra de Deus. E Jesus, como conhecia o interior do coração dele, olhou para ele e disse assim: falta uma coisa. Vai e vende tudo que você tem, reparte aos pobres e vem e me segue. E a Bíblia fala o quê? Que ele saiu entristecido. Embora essa passagem ela tenha uma conexão um pouco diferente, mas mostra uma grande realidade de uma espécie de pessoa que está dentro da igreja, mas não se entregou inteiramente. Falta alguma coisa. E o que falta para você? Então você, professor, traga esse assunto e aborda dentro da sua sala de aula, para que os seus alunos, se tiver alguma coisa vos prendendo dentro deste mundo, que você desprenda, que você desfaça e entregue tudo para seguir o bom mestre, Jesus Cristo. Vemos vários exemplos sobre as religiões mais, né, e sobre os pontos bons da religião na Bíblia Sagrada. Uma coisa que temos que definir, né, que hoje, como antigamente, existem os fariseus, existem os saduceus, mas também existem os crentes verdadeiros, os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Eu olhei a parábola de Jesus Cristo quando ele cita em Mateus, no capítulo 13, no versículo 24, ele fala sobre a parábola do joio e do trigo. E nós vemos que ele foi lá, semeou o trigo, mas de repente alguém veio, um inimigo à noite, semeou o joio. E aquela semente cresceu, e havia trigo e joio. E todos talvez ficaram preocupados com isso. Então, onde você estiver, tem o trigo e tem o joio. E segundo os plantadores, as pessoas que sempre lidam com trigo e com joio, eles falam que há diferença quando o trigo e o joio crescem. Por quê? Quando vem aquela névoa de manhã e vem aquela brisa do céu, o joio ele sempre fica ereto, fica em pé, mas o trigo ele se encurva. Então você que é trigo, aprenda a se encurvar perante Deus, a buscar e a orar. Essa é uma religião verdadeira. Então, meus amados, para fechar a nossa lição, o comentarista ele fala para que guardando-se da corrupção, lá no versículo 27. Professor Ubni, nos enriqueça com esse comentário a respeito desse tópico. Esse tópico é muito pertinente nos dias atuais. Eu vou explicar o porquê. Estamos chegando para um período de eleição. Então nós vemos que as pessoas vão votar em alguém. Mas uma coisa que antes do dia do voto, que vai ser em outubro,
nós vemos que temos que tomar uma decisão em quem nós vamos votar. Mas as pessoas, principalmente os políticos, eles só aparecem na sua igreja quando está próximo à eleição. Então vai chover de pessoas aí, deputados federais, deputados estaduais, na sua igreja, tá? Vai chover de gente. E você vai falar e vai indagar. Mas por que eles não apareceram antes, né? Por que eles só vão aparecer agora? Porque existe interesse político aí. E uma coisa que eu falo, uma frase que eu falo, que é pastor, que diz que se inscreveu ou se candidatou à política para ganhar e não ganha, ele já está dizendo que Deus é mentiroso. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque eles estão pensando que as ovelhas estão aqui, mas são ovelhas de abate. Aqui não são ovelhas de abate. Jesus Cristo que é o dono da ovelha. Ninguém manda na ovelha a não ser Jesus Cristo. Então tome cuidado com essas corrupções que existem por aí, porque as pessoas estão aí e estão corrompendo não só na palavra, corrompendo não só nas atitudes, porque é o maior testemunho, é a atitude do que falar, mas também corrompendo em cima dos púlpitos, deixando políticos corruptos falarem às ovelhas coisas que não devem. E a Bíblia fala, para finalizar, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, dizendo: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? E medite bem nessa palavra. A igreja, ela deve manter-se longe da corrupção. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Vivemos nesse mundo, mas a igreja ela não pode fazer parte desse sistema pecaminoso deste mundo. E é o que o comentarista está dizendo: não flerte com o mundo. E tem gente aí flertando com o mundo, e tem gente aí brincando com este mundo. Nós somos forasteiros, somos peregrinos, estamos de passagem neste mundo, não temos compromisso nenhum com as coisas deste mundo. Mergulhe na palavra de Deus, nos estatutos de Deus, leia a Bíblia, busque a santidade, a santificação, que a Bíblia fala que sem a qual ninguém verá o Senhor. E amemos e desejamos o Evangelho puro e verdadeiro de todo o nosso coração. Esse é uma aula muito abençoada, enriquecedora, que Deus proporcionou a nós no dia de hoje. Professor Ubner, é uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Eu agradeço por você ter aceito esse desafio e ter vindo fazer parte conosco aqui desse EBD de cara a cara. Já deixo aqui, né, professor Samuel, as portas abertas para você retornar aqui novamente. Sinta-se à vontade para fazer parte aqui desse projeto, nos ajudar, e Deus vai proporcionar uma outra oportunidade para a gente estar aqui novamente. Muito obrigado, viu? Amém. Obrigado também pelo convite. Gerson, o Samuel, que é pessoas que são de um nível bem mais alto do que o meu, né? Estou aqui apenas para aprender. E o professor não é aquele sempre que ensina, né? Mas aquele sempre que está aprendendo. Então estamos sempre aprendendo com eles. Sei que na próxima vez vou sentir mais à vontade ainda, e nós vamos fazer uma EBD de cara a cara, como sempre temos feito aqui nessas lições de escola dominical. Professor Samuel, meu mestre, Deus abençoe você mais uma vez por estar aqui, valente, guerreiro e prontificado no ensino da palavra de Deus. Muito obrigado, viu? Amém, é um prazer. Conta com a gente, é uma alegria poder estar aqui, acompanhado dessa vez pelo nosso companheiro, nosso amigo, o professor Ubner. É uma alegria muito grande poder ter a companhia de vocês aqui nessa noite. Fantástico, muito bom, muito obrigado aos irmãos por esse privilégio.